Oi, aqui é o Murilo Badessa, estudante de jornalismo do curso da UNAERP, a Universidade de Ribeirão Preto, e esse vídeo é para que você conheça o meu trabalho de conclusão de curso, esse site que está aí na sua tela, o nanismoempauta.wordpress.com. Bom, esse trabalho é uma reportagem transmídia para falar sobre as questões que envolvem o nanismo. É um assunto pouco trabalhado pela mídia, que pouca gente conhece, e por isso eu decidi trabalhar com ele. O tema é: você sabe do que se trata? Talvez não conheça o assunto. Bom, para que vocês entendam rapidinho e depois acessem para que conheçam tudo, essa matéria começa apresentando alguns personagens e falando sobre o que é o nanismo, que no Brasil é considerado uma deficiência desde 2004. Mas para a gente ter uma noção, essa deficiência é tão esquecida que só foi celebrado no dia 25 de outubro desse ano, pela segunda vez, o Dia Nacional do Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo. Então é realmente algo muito novo aqui no Brasil. Então eu apresento algumas personagens, como a Rebeca. Ela fala sobre as dificuldades em caixa eletrônico, bebedouros públicos, e ela fala também sobre exercícios físicos, que ela se adapta ao mundo e faz tudo do jeito dela, para que ela faça de tudo um pouco e não fique para trás. Aí depois eu apresento o Pedro, que é um jornalista super bacana que falou comigo, e também tem o Bernardo, que é um anão criança. Então eu converso com ele e com a mãe dele sobre essas questões. A matéria vai desenrolando, em seguida eu falo com um médico geneticista, é claro, para esclarecer um pouco sobre essas questões do nanismo. Quando vocês entrarem aí nanismoempauta.wordpress, vocês vão ler tudo certinho. Então tá bem legal ele explicando por que causa, quais são os sintomas e etc. Aqui é o Josimar, esse que você tá vendo aí. Ele é um anão cheio de tatuagem, meio zica assim, e com ele eu gravei um mini documentário. Então é só você dar o play aqui no YouTube que você assiste. Aqui está o documento que diagnosticou o nanismo dele, entra uma arte falando sobre os descontos na compra de carro, e eu falo também sobre o mercado de trabalho. Muitos dos entrevistados trabalham, então eu falei sobre isso com eles. Aí eu ressalto aqui a falta de números em relação ao nanismo, porque o IBGE e a Pesquisa Nacional de Saúde não apontam esses números, vocês vão ver lá. Agora, eu converso também com um anão que está na faculdade de jornalismo, inclusive, eu fiz um podcast, porque como é transmídia, tem que ter áudio, texto e vídeo. Aqui tem um vídeo de uma passagem feita pelo Rafael, que é esse anão que está na faculdade, e aqui eu puxo para o tema da comicidade em relação ao nanismo, porque o Rafael, ele fala: eu só não gosto quando as pessoas falam que eu sou bonitinho, engraçadinho. Então será que o nanismo deveria ser cômico? Eu levanto essa pauta. Aqui é um GIF, eu uso muito o recurso de GIF, porque eu acho que é algo super da internet, né? Em seguida eu falo sobre a novela que fez muito sucesso com a Estela e a Marieta Severo, né? A Juliana, a Estela, a personagem dela. Em seguida eu gravei outro podcast com a Fernanda Seviane Zeotti, que é a psicóloga. Ela vai falar sobre autoestima, preconceito. E falando em preconceito, eu converso também com o Pedro, que é um anão gay. Então ele fala sobre essa descoberta, como foi se revelar. Então é bem legal. E eu inclusive falo sobre fetiche com ele, porque tem aquele lance do pênis, né, ser grande, dos anões. Em seguida eu falo sobre os anões da Branca de Neve, que teriam recebido esse nome politicamente correto. Vocês vão ver aí, tem os nomes de cada um. Vocês vão ler, gente, tem que ler porque realmente está bem legal. Anões do orçamento eu cito também, porque foi um escândalo envolvendo os anões, que na verdade não são anões, são políticos de baixa popularidade, né, que não tinham expressão nacional. Vocês devem lembrar. Se não lembrar, é só ler aqui. O Hall da Fama eu falo sobre os anões famosos. Então o Peter Dinklage de Game of Thrones, eu faço essa brincadeira aqui com o tamanho dele, o gigante de Game of Thrones. Deep Roy da Fantástica Fábrica de Chocolate, a primeira fábrica de chocolate, aqui outros famosos, e lógico eu tenho que falar de Nelson Ned, um dos maiores cantores brasileiros, que é anão, era anão porque faleceu, né? E uma coisa muito legal, eu conversei com a filha dele, que também é anã. Todos os filhos do Nelson Ned contraíram, né, a deficiência. O dele tem um nome até difícil de se falar, ó, displasia espondilo-epifisária. Então vocês vão ver esse vídeo que eu consegui falar com ela, ela se disponibilizou, super gente boa. Aqui eu falo com que roupa eu vou, já que eu estava no clima da música, né? Citei aqui um Noel Rosa, falo sobre uma marca de roupas para anões, que é criada por uma estilista, e também eu finalizo com a parte do Bernardo, que é a criança. Ele fala: mamãe, você pode parar de falar sobre nanismo? E quando você chega ao fim, você participa de um teste para
testar, né, obviamente, se você realmente aprendeu com essa matéria, se ela foi útil, como está a sua habilidade. Deficiência física, então você tem a resposta, tudo certinho. Qual ano foi considerado deficiência física? 2004. Vou parar de fazer, senão vocês vão acertar todas depois. Ok, gente? Muito obrigado, espero que vocês gostem e leiam com calma esse trabalho.